Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk com Gabi. Hoje receberei aqui para conversar o Dr. Columbano Feijó, que além de ser um excelente advogado, é também o meu marido, meu parceiro e meu sócio no método Scarit. Então hoje o tema, a gente vai falar bastante sobre gestão construtiva, marketing inteligente, vendas, e é isso. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Que satisfação estar aqui no seu programa, Talk com Gabi. Aliás, bonita a sua foto, né? É bonita você também, pessoalmente, inclusive pessoalmente. Ai, gente, muito melhor. Olha, eu tô vendo que hoje vai ser difícil. Eu já, inclusive, já regravei isso. Algumas vezes a gente teve alguns erros aqui. É que ela fica emocionada. Ele não me deixa falar. Hoje receberei aqui para conversar. Bebe uma água aí, amor. Pelo amor de Deus. Olha, tava tudo tão fácil quando eu tava gravando sozinha. Quer que eu saia? Eu posso voltar depois se você gravar. Bom, gente, então pra gente começar aqui, eu vou aproveitar e eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, sobre o que é o método Scarit. Então, não somente sobre o que ele é, né, mas o porquê desse nome, né, por que Scarit? Então, bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui no seu programa, de verdade, um prazer imenso estar sempre perto de você. Mas o método Scarit, o nome, né, Scarit, ele vem de um hotel que a gente ficou lá no México. Você com certeza se lembra, porque foi a melhor viagem da minha vida. E acho que foi uma das melhores viagens da sua vida, né? Sim. Scarit, eu me lembro que a gente estava no carro e a gente estava pensando, né? Como é que a gente vai dar o nome? Qual o nome que a gente vai dar para esse nosso método de gestão e tudo mais? E aí a gente tinha pensado em vários nomes e aí de repente você pensou, né? Método Scarit. Porque foi uma viagem que marcou muito, mas marcou muito por conta do conforto. Por conta da experiência, por conta da jornada que a gente teve naquele hotel. Aquele hotel a gente ficou quando ele não era tão famoso. Hoje em dia o Scarit ele é super famoso, mas ele estava começando a estourar. Naquela época tinha... acho que tinha inaugurado fazia pouco tempo aquela unidade, né? Uhum. E aí quando a gente chegou lá, a gente foi surpreendido. Um atendimento incrível, começando que a gente não esperava. E de repente a gente tinha 2 mordomos. Sim. Naquele hotel, né? E aí tudo era muito perfeito. Tudo. A comida era muito perfeita. Era muito gostosa. O atendimento era muito perfeito. Todo mundo sorrindo toda hora. Uma vontade de servir, uma vontade de te acolher, uma vontade de fazer com que você se sentisse muito bem, né? O lugar era muito perfeito. Assim, as essências dos ambientes que a gente passava tinham a ver com o ambiente que a gente estava passando naquele momento. O cheiro, né? O cheiro, né? O spa. E aí, eu tenho certeza que você vai comentar. Foi a melhor massagem da minha vida. Sim. Né? Porque o spa foi uma experiência realmente que a gente nunca tinha passado nada igual. A gente já frequentou vários spas de hotel e tudo mais. E lá, de fato, foi um lugar espetacular. Então, como faz todo sentido pra gente, dentro dos nossos negócios, a jornada do cliente, a jornada do paciente, eu acho que você teve esse insight de colocar o método Scarit e eu concordei na hora com você. Mas deve ter sido mais ou menos isso, né? Que você pensou também. Eu me lembro que a gente ficava ansioso para passar por cada momento. Então, a gente dormia e a gente acordava pensando no café da manhã. Mas não era um acordar pensando no café da manhã como um hotel comum. Eu quero tomar o café da manhã. Não. A gente sabia que ia ser o café da manhã, com a vista, com o atendimento. Então, e se a gente quisesse, inclusive, uma coisa até que a gente comentou quando a gente estava lá, se a gente quisesse trocar algum prato, não tinha essa dificuldade. O que você quisesse comer, você podia comer e você podia pedir. Sim. E às vezes quando a gente vai em hotéis, né, sempre aquele cardápio, não dá para fugir daquilo. Então, a percepção que a gente teve nesse hotel
é que as pessoas estavam sempre disponíveis a servir, não importa como. Então, não importa se eu vou ter que mudar a minha forma de fazer, o que importa é que eu estou aqui à sua disposição, eu estou aqui para te gerar o conforto que você veio buscar para fazer dessa viagem, a melhor experiência da sua vida. E é bem uma premissa, né, que a gente adota pro método Scaret. E para todos os negócios da gente, a gente tenta passar isso para todos os nossos alunos. A gente não tem que tratar o cliente da maneira que a gente gostaria de ser tratado. Sim. A gente tem que tratar o cliente da maneira que ele gostaria de ser tratado. Sim. Então essa flexibilidade, essa intenção que eles tinham de sempre servir é o que fazia a diferença. Então acho que essa é uma das grandes essências, né, que a gente tem dentro do método e que a gente tenta passar para todos os nossos alunos, de que, olha, se você vai prestar um serviço, entenda, você está lá para servir o seu paciente e para investir na jornada desse paciente. Sim. Tanto é que esse é o segundo subpilar do marketing inteligente, né? Sim. É isso. Então, gente, né, resumindo, o método Scaret, ele quando a gente fala método, né, a gente não quis colocar um nome como se fosse um curso, mas ele de fato é uma mentoria, ele é um curso, né? Só que quando a gente fala método, é porque a gente ensina formas de como você ter um negócio, desde lá da criação do seu negócio, até você fazer esse negócio ser um negócio lucrativo, um negócio onde você não é um negócio, mas você de fato tem um negócio. Então a gente vai criando formas de você chegar até lá. Então por isso são métodos, né? Uhum. Então na verdade não é um método só, é uma forma que a gente viu que dava certo para os nossos negócios, né? Sim. E é isso que a gente ensina. E como que nasceu essa ideia do método? Bom, teve todo esse boom da internet, né? De pessoas vendendo cursos e mentorias e mais mentorias. Só que a gente percebe que tem muito biomédico de palco. Uhum. A gente percebe que tem muito profissional que não vive aquilo. Sim. Né? Só que a gente vive isso. Isso faz parte da nossa realidade. A gente tem uma clínica autogerenciável, a gente tem uma política de cultura, de missão, de valores, a gente tem os nossos valores que são inegociáveis, a gente tem o nosso ponto de flexibilidade, a gente tem uma equipe bem treinada, a gente tem um financeiro organizado, a gente tem uma equipe de marketing, inclusive a Ana tá aqui, a nossa estagiária sênior, fazendo toda a captação, a gente tem toda a nossa estratégia, a gente tem todo o treinamento de vendas, a gente aplica o método, a gente vive o método, e não só na clínica, mas em todos os nossos negócios. A gente tem a parte das práticas legais. Eu sou advogado da clínica também, advogado da doutora Gabriela. E a gente efetivamente vive isso. A gente, dentro dos nossos valores, a gente tem a integridade e a coerência como um dos principais valores para tudo que a gente faz, né? Então, chegou a hora da gente ensinar. Eu senti que estava transbordando dentro do meu coração e acho que era um sentimento muito comum, né? Sim. A ideia, na verdade, ela surgiu... você ficou o tempo todo me estimulando, né, a fazer isso. A gente chegou a, inclusive, dar esse curso, mas aí era um curso diferente, numa época diferente, Sim. numa fase diferente também dos nossos negócios. E isso, acho que foi em 2016 a gente deu, né, se eu não me engano, esse curso. Então, foi em outra época, em outro momento. Não, se eu não me engano, um pouquinho mais pra cá. Não, eu não 2016, tinha posto cabelo ainda. Foi 2017, 2018, um negócio assim. Verdade, Tem uma foto que eu tô bem careca na foto, foi assim. Foi 2018, eu acho. Antes de você colocar cabelo. Não, eu coloquei cabelo em 2017. Não, a Elisa nasceu em 2017. Você colocou depois que ela nasceu. Ah, é verdade. Verdade. Foi eu coloquei depois. Logo depois. Ela tinha um aninho, foi 2018. Foi 2018, por aí. Né? Então era uma outra fase, né? E aí acabou que chegou no momento que a gente não tava empolgado ainda com aquela ideia. Eu acho que a gente não tava eu diria que a gente não tava nem tão preparado quanto hoje, porque a gente acaba que passou por muitas coisas depois daquilo, né?
Então, eu acho que quanto mais a gente tem um negócio que ele vai amadurecendo, que ele vai ficando cada vez melhor, que você vai passando por diversas situações e desafios, você vai se preparando para poder ensinar aquilo, né? Então, eu acho que eu abracei a ideia quando você teve agora nesse momento, porque eu realmente senti no meu coração que dessa vez a gente ia conseguir seguir dando mais atenção também para esses alunos, né? De uma forma que não fosse simplesmente, vou dar o curso aqui e acabou, né? O método não é isso. A gente dá o método e a gente tá ali o tempo todo envolvido com o negócio de cada um. Que era uma vontade minha e que lá em 2018 eu não tinha esse tempo. Não dava para fazer isso naquele momento, né? E é muito legal, né? Porque a gente pegou esse boom e o digital dá dinheiro. Dá bastante dinheiro de verdade, né? E a gente implementou o método Scaret no método Scaret. E fez o método Scaret dar certo, né? E é muito acho legal. Que foi basicamente isso. É exatamente isso. E a gente tá indo pra terceira turma. Na primeira turma a gente já teve um bom número de alunos, né? Na segunda turma a gente teve um feedback que foi incrível. Sim. Porque todo mundo da segunda turma saiu super satisfeito, né? Sim. Todo mundo. E todo mundo comentava, isso aqui é quase um MBA de gestão. E a gente ultrapassava os horários sem nem sentir, querendo entregar mais, e porque as pessoas estavam ali engajadas a fazer o negócio dar certo, né? Isso é muito legal. E aí uma pergunta também que a gente recebe bastante é: quem é o público-alvo do método Scaret, né? Você falou até de biomédicos, mas a gente não recebe só esse público. Eu queria que você contasse então pro pessoal. Nosso público-alvo, ele consiste em biomédicos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, donos de clínica, pessoas que querem empreender dentro do ramo da estética, de um modo geral. Pessoas que querem ter uma melhor consciência do seu negócio, transformar o seu negócio em um negócio bem em linha com o que você disse, né? Deixar de ser um negócio para ter um negócio. Aprender a gerir um negócio. O pessoal acha que gestão é fácil, é só fazer uma planilha de Excel. Na verdade, gestão está muito mais ligada com o estabelecimento de uma política de cultura, de valores, de missão, de planejamento, de realização, de concretização, de transformar o que a gente sonha em matéria, né? Abstratizar as coisas. Então, tá envolvido com propósito, tá envolvido com levar tudo isso que você mencionou também para a equipe, que é algo que não é fácil, né? É uma dificuldade de muitas pessoas, né, que tem um negócio. Trazer tudo isso para a equipe. Então essa era uma dúvida que a gente recebia inclusive bastante durante as aulas, né? Mas como que eu vou passar isso para minha equipe? E aí durante o método às vezes tinha gente que chegava, já sei o que eu tenho que fazer então de lição de casa no dia seguinte. Às vezes é demissão, né? Às vezes é trocar. E às vezes é só adequar, é só você saber como conversar, né? Então isso é bem legal, né? Algo que o método traz. E quando que a gente demite um funcionário, doutora Gabriela? Quando que a gente demite um funcionário? Quando? Olha, a gente demite um funcionário quando a gente já tentou de todas as formas fazer com que ele siga as políticas da empresa, com que ele esteja engajado com os valores da empresa e não funciona, não vai, né? Então, tem certas coisas que a gente consegue adequar e tem outras coisas que quando a gente vê que a gente não tem esse resultado, não adianta você ficar perdendo tempo. E quando a gente tem um negócio, esse tempo ele é muito precioso, porque um mês de um funcionário trabalhando para você sem te dar resultado é algo que você vai com certeza acabar tendo prejuízo no financeiro. E você não pode ter prejuízo no financeiro. Então não dá para simplesmente pensar quando que eu vou tomar essa atitude, ficar aqui pensando como que eu vou fazer isso. É simplesmente chegar e fazer. Então, uma empresa ela não pode ter um funcionário que ele não entregue aquilo que ele precisa entregar. Eu acho que tudo vai de acordo com o combinado que você faz no início da contratação. Eu te contrato e está combinado que você precisa seguir isso, isso e isso. Você precisa me entregar isso, isso e isso, para que eu consiga te entregar isso aqui. Se esse combinado ele não segue, isso seja numa sociedade, seja no que for, não dá para seguir, né? Então, eu acho que é esse o tipo de tratamento que a gente deveria ter com o funcionário. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em ter esse tipo de tratamento? Porque a gente se envolve emocionalmente com
com o funcionário. CNPJ tem coração? Não, né? Então, por isso é que é um ponto que não pode acontecer, né? A gente tem que saber separar. Por que uma empresa muito grande, ela tem essa facilidade de demitir, né? E aí tem funcionário que fala, me tratam como se eu fosse somente um número. Mas para uma empresa grande, você de fato é somente um número, né? Se você não gera um resultado... Eu não tô falando isso em todas as situações. Mas se você não gera resultado, isso foi conversado e tudo mais, você também tem que entender que você não está gerando resultado para a empresa. Então não faz sentido nem para você continuar lá. Né? Quando a gente fala, né, que CNPJ não tem coração, na verdade é uma brincadeira que a gente sempre faz com o pessoal. Porque o pessoal fica com aquela crença limitante, né? De, eu tenho que ser aceito. Então eu tenho que ser o chefe legal. Eu tenho que ser o chefe descolado, eu tenho que ser o amigo dos meus funcionários, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E você não tem que nada, cara. Você tem que gerir o seu negócio. Só que o CNPJ, ele não tem coração, mas ele tem consciência. Né? Ele tem que ter uma consciência de humanidade. Então a gente tem que tratar muito bem as pessoas que nos servem, que estão lá no dia a dia com a gente. Só que... os valores e eu sou muito fã desse negócio de estabelecer uma cultura, estabelecer quais são os valores, estabelecer qual que é a missão da empresa, porque o que é combinado não sai caro. Então, estabeleci aqui que os meus valores inegociáveis são esses. A missão da minha empresa é chegar em determinado lugar e servir de veículo para tal coisa, para tal finalidade. A partir do estabelecimento da cultura, da missão, dos valores, eu vou guiar todas as áreas de dentro da minha empresa. Inclusive o departamento pessoal, né? Então aquele funcionário, ele precisa seguir. Se ele estiver desalinhado, eu preciso tentar alinhar. Vou dar o feedback. Não deu certo? Infelizmente não dá pra gente manter esse funcionário. Vou criar uma campanha publicitária. Eu tenho a minha política de valores, eu tenho a minha cultura, né? Eu tenho a minha missão. Minha campanha publicitária tem que estar alinhada também. As vendas, como é que eu vou vender? As vendas, elas têm que estar de acordo com a nossa política de valores, cultura e missão. As práticas legais. Se eu não quebro integridade, eu não quebro integridade. Né? E toda a minha gestão alinhada dentro da nossa cultura, missão e valores. Né? Isso é fundamental. Sim. Vamos dar um exemplo prático disso? Vamos. Vamos lá citar, então, alguns valores, né? Os valores lá da clínica, que a gente sempre comenta e dá isso de exemplo até no método. Um valor que a gente tem lá, que eu considero muito importante, que é algo que eu tenho na minha marca desde que eu comecei, por exemplo, a gente ter um cunho muito científico. É um valor da clínica, né? Todo mundo me conhece como uma pessoa que traz... Não é rasa. Não, que traz realmente um conhecimento. Isso tanto nos cursos, quanto também dentro da clínica. Então, imagina a seguinte situação, onde eu tenho, né, uma pessoa atendendo, trabalhando ali para mim, e que não tem essa preocupação. Como que fica? Você tem que estudar mais. Tá bom, vou estudar. Um mês depois, e aí, o que você fez de bom? Nada, não deu tempo, por que isso, por que aquilo outro. Mas antes disso, eu acho que essa pessoa não vai ser nem contratada. Porque no momento da contratação, a gente sempre checa, né? Sim. O perfil da pessoa, o currículo da pessoa. E acreditem, dá pra saber quem é quem por uma entrevista. É possível, né? A pessoa vai se mostrando cada vez mais. É natural que na entrevista a pessoa vista lá uma casta e tal, etc. Mas você bate o olho, né, no currículo da pessoa, você faz algumas perguntas chaves e tem casta e não tem casta falsa que aguente, né? Acaba caindo a máscara e a gente percebe quem é quem. Sim. Então não adianta, quando você já tem uma certa experiência e você tem bem definidos esses pontos, né? Você dificilmente entra em enrascada, e contratar bem faz parte do nosso método Scaret também. Então, assim, é legal a gente saber, ter isso muito bem definido, esses valores, porque são valores que a gente não vai negociar, né? Então, a gente só vai querer para dentro da nossa equipe quem segue isso. Sim. Então,
O cunho científico, por exemplo, no meu caso é um deles, o respeito é outro. Jamais eu vou manter um funcionário que não tenha respeito com as pessoas dentro da clínica, né? Então, é legal definir justamente para você saber aquilo que você precisa avaliar de todas as ações dentro, né, do negócio, dentro da clínica. E aqui uma perguntinha bem legal. Como que o método ele faz a diferença na vida das pessoas? Pode responder essa. Com você. Olha, eu acho que o método ele faz a diferença na vida das pessoas. De acordo com os depoimentos que a gente recebe, eu acho que ele não faz só diferença na vida das pessoas, mas ele faz diferença na nossa vida também. Sim. Porque é muito gostoso quando você vê que o seu trabalho, ele tá de acordo com o seu propósito. Eu sempre falo isso, né? E o meu propósito, e acredito que o seu propósito também, até pela sua profissão e tudo mais, é ajudar pessoas. E a gente se torna muito feliz quando a gente consegue seguir a nossa vida de acordo com o nosso propósito. Então é claro que quando a gente fala de um método de gestão, quando a gente fala de um método que vai elevar o seu negócio para um próximo nível, a gente está falando, sim, lá no final das contas, de um resultado financeiro melhor, de um resultado financeiro mais positivo, daquilo que você sempre sonhou para sua vida, para você conquistar aquilo que você gostaria, né? Que cada um vai fazer o que acha melhor. Então, de fato, quando a gente tem um aluno no método que ele fala, esse mês eu consegui faturar mais, né? Eu faturei o dobro do que eu faturava antes. A gente consegue mensurar a diferença que a gente fez na vida da pessoa através desse resultado financeiro. Então, o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes não é esse o motivo. A pessoa vai gerar um benefício na vida daquela pessoa que ela está atendendo. Então, o profissional que procura o método, ele tá pensando no bem-estar que ele gera para as pessoas. Mas ele consegue, de fato, mensurar se aquilo está dando certo, se o método está dando certo ou não, através de um resultado financeiro. E quando a gente recebe esse tipo de mensagem, como a gente recebeu várias agora no final do ano, eu fiquei emocionada e você ficou emocionado também. Porque é muito gostoso você ver que você se dedicou para um projeto que não é fácil a gente montar, né? São dias e dias montando todo aquele projeto. E quando você vê que aquele projeto que você montou com tanto carinho, ele fez a diferença na vida das pessoas. Porque a partir desse profissional que manda essa mensagem pra gente, a gente sabe que ele também atingiu a vida de várias outras pessoas, gerando resultado. Então acaba que fica uma cadeia de pessoas felizes, uma cadeia de pessoas que estão realizadas. Assim como ele está realizado com o negócio dele, e tem um deles, inclusive, que agora está expandindo, ele também fez isso, promoveu isso para outras pessoas. Sim. Então, eu acho que fazer essa diferença na vida das pessoas é o que faz a gente querer continuar, é o que faz a gente querer melhorar. Então, a gente mesmo, né, sempre estudando para poder levar o melhor para os nossos alunos. Então, e isso não é marketing, gente, isso é real. Né? Na verdade, então, você acha que o método Scaret pode ser considerado um veículo para que essas pessoas resolvam essas crises ou comecem da maneira certa ou atinjam os seus sonhos? Com certeza, né? Com certeza. Eu também acho. Eu penso muito nisso quando perguntam o que o método Scaret interfere, influi na vida das pessoas. No começo, né? No nosso começo, a gente começou do zero. E eu e a Gabi, a gente passou por diversas dificuldades organizacional, financeira, de propósito, de alinhamento, todas as dificuldades que vocês possam imaginar. A gente ficou devendo, a gente olhava para os negócios e falava assim, isso aqui é uma bagunça, né? Parecia aquele trânsito da Índia, né? Já viu? Na bicicleta, e passa carro, aí vem um de um lado, outro do outro. E quando eu passava por essa situação, eu me lembro que eu ficava com a minha cabeça muito inquieta. Eu nem dormia à noite. Aí você fica com um pouco de diversos medos, diversos tipos de receios. Você fica cansado, né? E tudo mais. E eu imagino, principalmente esse empresário, que tá nessa situação de caos
que tá com o caos dentro da empresa dele, assim, tá aquela malucada, tá o samba louco. E aí, de repente, ele encontra um método que chega e fala assim, vamos com calma, vamos parar e pensar sobre o seu negócio agora. É o que eu falo pra todo mundo que vai fazer a entrevista, porque o método Scarit não é pra todo mundo. E isso é real, não é marketing. A gente já dispensou pessoas que queriam participar, mas não tinham o propósito alinhado com a gente. Propósito é uma coisa muito séria. Eu imagino aquele empresário que está passando por essa situação, ele parando, sentando, refletindo sobre o negócio dele e traçando um plano. E acima disso, executando. É muito gostoso. É muito legal. Ou então a gente tem uma aluna da turma 2, 19 anos, não, ela é super jovem, 19 anos. Em 23 anos. 23, né? Gabi também. Cara, ela montando a clínica dela, a salinha dela, mas montando direitinho, precificando os produtos. Já desde o início, né? Que sonho, né? Porque precificando direitinho. Falando de payback. Pô, vou investir na máquina tal, quanto tempo isso aqui vai demorar pra me dar retorno? E fazendo a conta. Tá na planilha bonitinha. Quem disse que a gente não tinha nada disso no começo, não? A gente precificava através do concorrente. Se o concorrente tá cobrando tanto, eu vou cobrar também. Porque por que a gente tava fazendo isso, a gente nem sabia. Então eu acho muito bonito isso do Scarit, dele ser esse veículo de realização de sonhos, de alcance de objetivos, de organização da casa e tudo mais. Eu acho que a principal função social do método Scarit é ser um veículo. Para quem quer ter uma empresa, organizada, de preferência dando lucro. Difícil vocês não terem lucro, trabalhando direitinho. E é uma receita. Uma receita de bolo, né? Eu quero um bolo de cenoura fofinho. Então, segue a receita que vai sair um bolo de cenoura. Ah, mas eu quero mudar. Beleza, pode ser que não saia um bolo de cenoura fofinho. Sim, e a gente adapta também, né? De acordo com o negócio de cada um e tudo mais. Eu acho que vale a pena também a gente mencionar sobre aquele profissional que já tem o seu negócio, já tem uma estrutura boa, mas ele chega num ponto onde ele não sabe como fazer para estruturar uma ampliação. Então, o método também é para esse profissional. Porque como a gente mencionou, inclusive, aqui no início, o método, ele é a vivência da nossa experiência desde o início. Então, eu passei pelo processo de ter a salinha, de ter uma clínica maior, de mudar de cidade, de ter uma clínica no interior, numa cidade de 40 mil habitantes, depois vir para São Paulo e começar tudo do nada, do zero, né? E depois aqui, passar por esse processo também de ampliação. Então, tudo isso a gente também viveu, né? Esse processo de ampliação. Eu acho que se a gente tem um negócio que ele vai bem, a gente sempre vai passar pelo processo de ampliar. E é muito louco, porque você também passou por um processo de ampliação antes da hora. Também. E isso daí é tenso. Eu já passei pelo processo de ampliar na hora certa e passei pelo processo de achar que era o momento e quebrar a cara. E ampliar errado. E aí, vai fazer barulho aqui, viu, gente? Porque eu tô pondo água aqui. E aí, quase quebrar. Aí é a hora que vem um monte de protesto no nome, ação, execução, isso, aquilo, outro. E aí a gente que rode o bambolê pra negociar. Mas é legal a gente falar disso também, porque tem muita gente que tá devendo. E eu acho muito íntegro você tá devendo e querer resolver o problema da dívida. Sim. Né? E sem se assoberbar, porque tem o cara que, né, tá devendo, e aí eu quero pagar assim, assim, assado, do meu jeito, da minha forma. Cara, você que tá devendo, baixa a bola. Então, vamos traçar um plano. Eu tô devendo na minha clínica, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente precisa fazer um diagnóstico honesto do que tá acontecendo. Segunda coisa, como é que a gente pode negociar com esses credores? Eu preciso que você continue me fornecendo, vou te pagar tanto por mês, aqui, olha, cara, eu vou te pagar à vista, mas não para de me fornecer, chega numa condição pra mim, eu tô difícil agora, mas a parceria... E você ajuda com isso, né, no método. Gente, não tem uma pessoa, bom, deve ter, né, claro, não é o único no mundo, mas que saiba negociar com meu marido. Ele negocia muito bem. Obrigado. Começando quando eu pedi sua mãe em casamento. Não foi uma negociação, né? Mas enfim, ele sabe negociar muito bem. E isso é um auxílio, assim, porque a gente tem alunos que passam, sim, pela situação de chegar e falar assim, olha, eu tô
com a minha conta no negativo. E eu não sei como fazer para sair disso. Mas eu acho muito legal quando você ainda, nessa situação, você investe num método, porque você é aquela pessoa que você busca resolver realmente o problema. Porque se diante de uma conta negativa, você investe num método, num curso, numa mentoria, é porque você realmente está engajado a... Você sabe que a única solução que você tem é achar dinheiro. Achar uma solução. Uma solução, Exatamente. né? Porque quanto mais conta você tem para pagar... Você não existe esse negócio de, eu quero ganhar dinheiro fácil. Não existe. Você vai ter que achar formas de sair daquilo. Como você vai sair daquilo? Trabalhando, né? Exato. Estruturando muito bem o seu negócio. Exato. E às vezes colocando lá metas, né? Pra você conseguir atingir, enfim. Mas a Gabi foi muito generosa, porque eu não sou de longe o melhor negociador, não. Na verdade, o pai dela é um grande negociador. Ele sogro. Também. Meu sogro... Ele trabalha no Ceasa, vende verdura. E o Ceasa é uma feira aberta com sei lá quantas mil pessoas por dia passando lá. E, cara, é predatório o negócio. É assim, oferta e procura 100%. É a bolsa, né? A todo tempo. Parece a bolsa. É a bolsa. Cara. Mas eu acho que é pior do que a bolsa. Porque a oscilação é surreal. Tá comprando alface aqui por 15, mas ele não tem o alface ali e ele precisa comprar ali por 14. Então ele corre, pega o celular e tal, etc, vai lá e etc, conseguiu comprar por 13, ganhou R$2 em cada caixa de alface, mas aí, putz... E ele já tá sabendo quanto doido. Que lá em cima estão vendendo, porque ele tem uma previsão na cabeça dele, porque ele nem falou com ninguém. Porque ele vem de uma época que não tinha também essa coisa de celular, onde todo mundo manda mensagem. E, enfim, eu trabalhei lá com ele. Não tenho essa... malemolência. Não tenho, queria muito ter. Mas eu gosto muito daquela frase que ele fala, né? Que você pode falar pra gente, quando a gente tá embaixo... A gente só tem como subir. Exatamente. Né? Meu pai, uma vez eu perguntei pra ele, né, o que ele achava que era o segredo de estudo. Meu pai estudou até 4ª série, gente, pra vocês terem uma ideia. E ele sempre falava isso. Quando você tá embaixo, é muito fácil você subir, porque você não tem como cavar mais, você só tem como sair dali. E às vezes, quando você tá em cima, aí você vai pra baixo. Aí você fica, mas será que isso, será que aquilo? Quando você tá embaixo, você não tem muito o que pensar. Você só sobe. Essa é a sua única alternativa, né? E outra coisa também que uma vez eu perguntei pra ele, esses dias, né? A gente conversando com ele, foi muito legal. É que eu perguntei pra ele justamente por que ele achava que no Ceasa, no meio dessa competição toda, e assim como num shopping, onde a gente vai ter 30 mil lojas de roupa, né? Por que você escolhe uma? Por que é aquela ali que você quer comprar? Né? E aí eu não tô falando de marca nem nada, mas... Por que é aquela loja que é a sua escolha mas sempre? Já tem 2 lojas de sorvete, o cara vai lá naquela sorveteria. E às vezes, assim, por quê? E se a gente falar de sorvetes que são iguais? Por que você vai escolher uma e não vai escolher a outra? E aí ele me falou o seguinte, ele falou assim, porque o cliente que vai comprar de você, ele tem que ver que você sente prazer em servir esse cliente. Então, quando você sabe servir as pessoas, você com certeza vai ter mais clientes. Porque você não tá ali pelo resultado final, você tá ali para servir o outro. E isso foi muito importante quando ele me falou isso, porque eu fiquei olhando para ele e falei, nossa, que sabedoria que meu pai tem. Sim. Porque realmente, no meio onde ele vive, né, ali, ele só vende mais porque ele sabe servir o cliente. E eu uso metade do módulo de marketing inteligente falando de jornada do paciente. Porque, sinceramente, eu acho que poucas pessoas param para pensar. Exatamente. É literal o sentido de parar para pensar. É sentar a bunda numa cadeira, pegar uma folha, né? E falar assim, bom, meu paciente, ele teve o primeiro contato comigo. Por onde? Como foi esse contato? Esse meu paciente, ele tá partindo de onde? Qual bairro que ele tá? Como é que é o trânsito de lá pra cá? Aí ele chegou, ele vai parar o carro aonde? Na hora que ele para o carro, como é que ele vai ser recepcionado nesse lugar que ele parou o carro? Estacionamento e tal. Aí ele chegou na recepção do prédio, se for um prédio comercial. Como é que é a recepção do prédio? Seja, na hora de você escolher, inclusive, um ponto comercial, é bom que você veja se a recepção do prédio que você vai escolher é organizado ou não. Né? Como ele já é tratado lá. Exato. A sua imagem tá atrelada com aquilo. Tá ótimo.
Aí ele chegou na clínica. Quais são os sentidos que são despertos nessa pessoa? Porque o ser humano é feito de sentidos. Paladar, olfato, audição, né? E assim por diante. Então tá. Qual o cheiro que ele sente na hora que ele cruza a porta? Sim. A visão, né? Qual é a visão que ele tem? São funcionários que estão desarrumados ou são funcionários que estão lá bem vestidos, né? Quando eu falo bem vestido, adotando o dress code da empresa. Né? A gente tá falando de estética aqui, a gente tem que considerar que estética é um lugar de cuidado. Né? Então, a pessoa que vai me cuidar, eu quero que seja uma pessoa que esteja feliz, que esteja com uma energia boa, que esteja lá pronta para cuidar de mim. Então, como é que ele vai encontrar essas pessoas? Beleza, e aí? O que mais a gente vai despertar de sensações? Como é que vai ser o momento do encontro desse paciente com o profissional que vai atender? Qual a persona que foi construída ali para aquele profissional que vai atender? Como que vai ser a consulta? Como é a jornada? Como é o procedimento? Depois do procedimento, qual é a sensação que você vai gerar nessa pessoa? Para potencializar a alegria dela. Depois da alegria potencializada, como é que você vai aproveitar essa sensação para converter em mais pacientes? Então, ninguém para e senta para fazer isso. E é justamente isso que faz com que a pessoa escolha o sorvete igual na loja diferente. Sim. A clínica que pode ser igual, né? Só que com atendimento diferente. É a jornada do paciente, a construção da sua vitrine. Isso tudo é marketing. O marketing, eu digo que o marketing é ouro. A venda é prata. Sim. Por quê? Porque o paciente, ele já sai de casa depois de um marketing bem feito, vendido. Sim. Ele já comprou de você. Sim. Esse é o marketing bem feito, né? Sim. E é difícil, às vezes, a pessoa parar para pensar em tudo isso, né? Porque a gente sempre tá ali pensando em como fazer a técnica, em como entregar o resultado e pensando naquele resultado final. E essa análise, ela deve ser feita, né? Então, o método, ele é algo que vai realmente fazer essa análise. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como é a estrutura desse curso, né? Uma dúvida ele é uma assessoria, como que ele funciona, como que ele vai atuar? Então, ele de fato é um método onde a gente tem como público-alvo todo mundo que tem clínica de estética, quem quer ter uma clínica de estética e quem já está lá além, mas quer chegar no momento de ampliar e não sabe como fazer. Então, você pode ser dentista, médico, biomédico, farmacêutico, enfim, esteticista, né? Você pode entrar dentro do método por conta disso. O que a gente tem como estrutura para entregar, então, para os nossos alunos? A gente tem aulas de gestão construtiva, marketing inteligente, a gente fala sobre posicionamento de imagem. Eu falo desde o momento da construção, de achar o lugar para sua clínica, de como que tem que ser a recepção da sua clínica, como despertar esses sentidos que a gente mencionou. Então, toda essa parte de estruturação ligada à arquitetura da sua clínica, né? Óbvio, não sou arquiteta, né? Mas a gente sabe como despertar os sentidos de uma pessoa. Então, a gente tem isso dentro do método e a gente também, dentro do método, além dessas aulas de práticas legais e tudo mais, gatilhos mentais, que você também fala bastante, que a gente utiliza até no momento da consulta, os gatilhos mentais, e a gente também utiliza lá no Instagram, nos stories, como fazer e tudo mais. A gente fala um pouquinho sobre o tráfego pago. Então, é realmente, assim, uma mentoria bem completa. Mas o que eu acho mais legal do método é essa conexão e esse relacionamento que a gente tem com os nossos alunos dentro do nosso grupo do WhatsApp. Então, todo mundo que faz o método vai para um grupo do WhatsApp, onde a gente se comunica ali, tendo ideias, colocando formas de fazer. Então, tem gente que fala, o que você acha de eu fazer isso, fazer aquilo? E a gente está ali o tempo todo conectado com esses alunos. Então, a gente chama isso de comunidade Scaret. E dentro da comunidade Scaret, a gente promove encontros com as pessoas dali do método. Então, por exemplo, esse mês a gente vai ter um encontro para poder analisar as planilhas de metas desse ano dos nossos alunos. Ninguém é obrigado a participar dessas reuniões, mas a gente tem uma adesão que é uma adesão realmente alta. Por quê? Porque é gostoso, é prazeroso compartilhar, do interesse, né, de todo mundo que está ali. Agora, para participar do método, você precisa preencher uma ficha de aplicação onde você vai para uma reunião,
com meu marido, né? E ele vai aprovar a sua entrada ou não no método, porque a gente quer pessoas engajadas. Pro método, pra gente conseguir seguir com esse propósito que a gente mencionou aqui, de gerar resultado na vida do outro, a gente precisa de pessoas que estejam engajadas a fazer acontecer. Não adianta você comprar simplesmente um curso, né, como muitas pessoas compram em plataformas online, vários cursos, onde você nunca olha e nunca assiste aquele curso. Não é isso que a gente quer com o método. Sim. A gente quer pessoas que... Estou comprando um método aqui porque eu tenho esse problema para resolver e esse método vai ser o caminho para a resolução do meu problema. E para que a gente, inclusive, tenha casos para poder contar. Exatamente. Né? Se eu não tenho casos para poder contar, eu não sigo o meu propósito, você não segue o seu propósito e não faz sentido você fazer o método. Então não tem problema nenhum, mas às vezes não é ainda o seu momento de adquirir o método. Né? E aí você deixa para a hora que você estiver mais organizado. Não, Tem, por exemplo, a pessoa foi lá, preencheu o formulário de aplicação, me deixou 40 minutos esperando. Eu esperei a pessoa chegar e eu disse obrigado. Você foi eliminada do método porque dessa vez você me deixou 40 minutos te esperando, você não avisou nada. Imagina se fosse um paciente, né? E eu fiquei te esperando 40 minutos aqui pacientemente tomando meu café. E eu não ouvi nenhum pedido de desculpa. Então, o método não é para essa pessoa. O método, ele é ao vivo. O que a gente quer dizer quando o método é ao vivo? Com o método ser ao vivo, né? Ele é 100% online. Pode ser que haja aí algum tipo de surpresa no meio do caminho, no meio do ano. Sei lá. Tá rolando aí uns boatos aí que vai ter surpresa. Mas, por enquanto, o método é 100% online. A pessoa que compra o método, ela tem acesso às outras turmas, às aulas que foram gravadas das outras turmas. Mas essa pessoa, ela também vai participar da nossa semana do método, né? A semana da aplicação do método. E é quando a gente aplica efetivamente esse método ao vivo, pelo Zoom ou por alguma outra plataforma digital, e a pessoa consegue interagir conosco. Então ela tira dúvidas simultaneamente. Ela ouve a dúvida do colega, né? Ela percebe os insights da doutora Gabriela ou os meus durante a resposta dessas dúvidas, né? Ela pega todo o feeling do negócio. O método é engrandecedor na carreira de todo mundo. Sim. Só que é exatamente isso que a Gabi acabou de falar. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é todo quê? mundo tá preparado, né? Primeiro que a gente... eu, com toda a humildade do mundo, a gente não vive do método Scaret. A gente tem clínica, tem os cursos da Gabi, eu tenho meu escritório de advocacia, tenho meu fundo de investimento, tem as outras empresas da gente. Então a gente vive disso. O método é uma escola, é um ideal que a gente criou, que a gente desenvolveu, mas não é a nossa fonte de renda principal. O método é uma realização pessoal pra gente. É a gente disseminar o nosso conhecimento e contribuir com a vida das outras pessoas que querem crescer, que querem acabar com o caos e que querem ter um negócio lucrativo, prazeroso, autogerenciável e organizado acima de tudo, né? Sim. Que dê lucro. Sim. Bom, agora chegou um momento que vocês me mandaram várias perguntinhas. Eu vou selecionar aqui umas 2, 3 perguntas. Como é ser casada com Feijó? Umas 2, 3 perguntas que vocês fizeram lá na caixinha. Como é ser e vamos casado com a lá. Gabi? Altas concessões, quase todos os dias. Ah, é. Vocês não fazem ideia de quanto eu sou. Teve uma aqui, ó, que eu vou deixar pra você responder. Quer Ela ver? cozinha bem. Cadê? Eu vou achar. Peraí. Não canta muito bem. Peraí. Nossa, não tô achando. Só porque era a que eu queria fazer pra você. Aqui, achei. A Natália perguntou o seguinte. Quando decidiram que o melhor seria os dois trabalharem juntos? Sei lá.
quando é que a gente Não é que a gente decidiu, né? A vida conduziu, né, a isso. E como é trabalhar junto? E 1 mais 1 é igual a 2, né? Então a gente sempre soma, a gente passou por diversos momentos de alinhamento nas nossas vidas, a gente cresceu com isso, a gente se desenvolveu muito pessoalmente, e a gente tem um alinhamento muito grande, né? Muito forte. Então a gente também tem a nossa cultura, a gente tem a nossa missão, a gente tem os nossos valores, e eu sempre admirei a Gabi como profissional, além de admirá-la como minha mulher, né? Como mãe, como tudo. Então, trabalhar junto com a Gabi foi algo normal pra mim, porque eu trabalhar junto com a Gabi, eu tô trabalhando Sempre. todo dia, sempre, porque a gente tem um negócio, né, de que o que é meu é dela. O que é dela é dela. Brincadeira. O que é dela é meu também. Embora não pareça sempre, né? Brincadeira. Mas a gente tem essa parceria. A gente soma, a gente não subtrai. Eu quis escolher essa pergunta porque eu acho que é algo que a gente também fala lá no início do método, né? Para as pessoas que compram o método e que também são casadas. Eu não tô falando para vocês passarem a trabalhar com o marido de vocês, não é isso. Mas, né, se isso funcionar, é claro que vai trazer benefícios. Mas é justamente de tomar essa decisão de que as finanças, elas estão ali dentro de algo que é um só. Assim como o casamento, quando as finanças, você passa a ter essa consciência, os dois lados têm a consciência do que entra e a consciência do que sai, isso pode ser algo positivo dentro do relacionamento, e isso acaba sendo positivo dentro dos negócios, porque os dois, eles ficam o tempo todo engajados a querer fazer algo mais, a mais, né? Então não fica, muitas vezes não vai ter um lado mais sobrecarregado. É claro que sempre vai ter um lado que vai gerar mais resultados, né, em um certo momento, assim como tem o outro lado que tem outras responsabilidades. Mas eu acho que isso é legal, de você pensar, porque eu recebo muitas pessoas me perguntando no Instagram, principalmente, sobre como organizar as finanças, né? Tem gente que fala, teve até uma aqui que perguntou como que ela faz isso com o namorado dela, porque ela quer abrir um negócio, mas ela mora junto com o namorado e ela não sabe como fazer isso, fazendo de uma forma que ele entenda que ela precisa, muitas vezes, abdicar de colocar dinheiro em certas coisas e colocar dentro do negócio dela. Talvez se ela trouxesse esse namorado um pouco para viver essa realidade de quem vai abrir um negócio, as coisas melhorassem, né? Não sei. Então... acho que você precisa de um advogado também, viu? Fazer um contrato de namoro, cuidado aí. Alinha suas expectativas. Vai isso casar, também é importante. Vai casar com o cara, não vai casar com o cara. Já decide, vê o que você vai fazer de sua vida. Se for casar com o cara, beleza, né? Vamos pensar... Tenha certeza que ele também quer casar com você. Mas se não for, é bom fazer um contratinho de namoro pra não configurar uma união estável. Vocês já estão morando juntos, né? E aí, eu acho que o alinhamento é fundamental sempre, né? Nem Onde sempre a gente vai... nem sempre trabalhando aí? Junto a gente vai concordar. Mas às vezes a gente vai falar, tudo bem, vamos lá, vamos ver, né? O importante é que uma vez definido... Desculpa, te cortei. Não, eu só ia falar que às vezes a gente cede um pouco e vê, né? Mas o importante é que os dois queiram o mesmo fim, né? O mesmo objetivo. Tenham o mesmo objetivo. Tendo o mesmo objetivo, não importa de quem é a ideia. Exatamente. E não importa de quem é a ideia, de verdade. O importante é que vocês tenham o mesmo objetivo e uma vez definido o objetivo, vocês abaixem a cabeça e trabalhem. Sim. Isso daí eu ouvi muito da minha sogra, gente. Vocês não fazem ideia do quanto. Ela me deu vários conselhos sem nem perceber, contando da vida dela. E eu sou muito apegado à família dela, como vocês podem perceber. Já falei do meu sogro, agora eu vou falar da minha sogra. A minha sogra sempre foi uma mulher muito trabalhadora. E ela sempre disse uma coisa pra mim, e isso veio a convergir com uma coisa que aconteceu há pouco tempo também, com a leitura de um livro. Minha sogra, ela sempre falou pra mim assim: abaixa a cabeça e trabalha.
E ela sempre abaixou a cabeça e trabalhou com meu sogro. Meu sogro é um homem de muito sucesso e tudo mais, né? Ele estudou até a 4ª série, mas ele se destacou na vida. E tudo porque ele abaixou a cabeça e trabalhou com inteligência. Sim, que é importante. E vocês que estão namorando aí, que estão querendo casar, que estão querendo atingir esse objetivo, desenvolvam essa mentalidade de trabalhar por esse objetivo sem desviar o caminho de vocês. E isso veio a convergir com o fato de eu estar terminando um livro que se chama Quem Pensa Enriquece. E nesse livro, Quem Pensa Enriquece, ele é muito legal. Inclusive, vale a pena, recomendo a leitura. O autor, ele fala sobre 13 pontos fundamentais que uma pessoa precisa desenvolver na vida para ela ser bem-sucedida. E um desses pontos fundamentais é o desejo ardente. O segundo ponto fundamental é a fé, mas eu não vou ficar dando spoiler do livro aqui. Mas a fé é fundamental também. A fé é acreditar que vai dar certo. Mas esse desejo ardente é assim: eu quero. Mas tem outro caminho ali que parece mais fácil. Eu quero. Tá, mas ali eu quero. E seguir adiante. É assim, eu quero emagrecer a todo custo na minha vida porque eu quero seguir uma vida fitness e isso e aquilo outro. Tá, mas você tá no barzinho agora, tá todo mundo comendo tal coisa e não tá no dia de você furar a dieta. Eu quero seguir minha vida fitness aqui. Mas hoje tem pudim. Eu tô na dieta, porque o meu objetivo é esse. Então é você ter foco, é você direcionar suas energias para aquele determinado objetivo, né? E esse livro e a minha sogra, pelo incrível que pareça, convergiram aí as ideias e tinham essa característica em comum. E eu acho fundamental. Se vocês querem atingir um objetivo na vida de vocês, definam esse objetivo, tracem um plano e sigam o plano para chegar nesse objetivo. Então, ó, agora eu vou aqui de 2 rapidinhas. Vale a pena tráfego pago? Vale, se você tiver uma boa estratégia por trás. O terceiro pilar do marketing inteligente é a nossa vitrine. Então a gente cria uma vitrine de retenção de pessoas. Não adianta você colocar R$3.000 por dia de tráfego pago. Tem gente que coloca muito mais que isso. E aí, beleza. Você atraiu lá aquele bando de curioso pra tua página. Mas você não tem conteúdo. Sim. Você não tem uma estratégia de retenção. Você não tem uma estratégia de resposta para essas pessoas. Você não tem Não nada. tá preparado para receber aquele público ainda. Exato. Não é o aquele momento. público vai passar na sua página. É igual contratar influenciador, né? Isso. Contrata influenciador quando a página estiver preparada para isso. Vai virar uma retroescavadeira de dinheiro. Vai, ó, é rapidinha. É assim, bateu, entendeu? Porque eu já tô sendo pressionada ali, a gente tá acabando o tempo. Ô, Felipe. Então vamos lá. Por onde começar? Tá Vou abrir um negócio. Aqui a nossa história. Não, vamos lá. É a última. Por onde começar? A Bianca perguntou. Vou abrir um negócio, mas não sei nada de gestão. Rapidinho. Por onde começar? Vai fazer o método Scarlett. Não, isso. Não, por onde começar? Fazendo o método Scarlett. Eu quero outra resposta. Não entende A nada Bianca de gestão? quer outra resposta. Procure um curso de gestão. Então tá. Bom, o que eu ia dizer, Bianca, por onde começar é você procurar o seu propósito, na verdade, né? Baseado nisso tudo que a gente conversou aqui, você tem que procurar qual é o seu propósito, porque o propósito ele vai ser o início de tudo. Você tem que saber onde você quer chegar para você saber por onde começar. E no método Scarlett você ajuda a gente vai ajudar. A gente ajuda. Tem uma parte lá na parte de claro gestão que ajuda. Que diz assim, desde o início. Sobre o mindset do empresário, tudo mais. É isso. Então é isso. Bom, gente, então chegamos ao final. Foi ótimo te receber. Que bom. Obrigada pela sua presença. De nada. Foi uma satisfação imensa estar aqui com você mais um pouquinho. Brindar da sua companhia. Então tá.
E eu espero que a gente possa ter tirado algumas dúvidas sobre o método Scaret, que a gente recebe bastante, mostrado como que ele pode contribuir na sua carreira, contribuir no seu negócio. Se você quiser falar comigo, eu vou adorar te receber. Me segue lá no Instagram, no @doutora Gabriela Silveira. A gente pode conversar por lá, você pode mandar dúvidas, sugestões e tudo mais. E se você estiver assistindo esse vídeo por alguma plataforma onde você possa comentar, eu também vou adorar receber os seus comentários. Pode me mandar dúvidas que eu vou te responder. E o podcast Toco com Gabi é uma produção da Leopoldo Electrical Group e vai ao ar quinzenalmente às sextas-feiras ao meio-dia. Espero vocês no próximo episódio. Tchau!